a base do governo Lula no Congresso Nacional, aliada ao Centrão, tem adotado uma postura de acelerar os pedidos por reforma ministerial. Mas até agora o presidente da República sinaliza muito mais assuntos sobre a eleição de 2026. A gente também vai falar nesse episódio de hoje sobre algumas mudanças importantes sobre o governo Zema. Nem bem começou o ano legislativo e ele já tem uma saída agora efetivamente da base, apesar dos discursos amenos, do PL. Que impacto isso pode ter no dia a dia na operação do governo Zema na Assembleia Legislativa? São alguns dos assuntos que a gente vai tratar a partir de agora no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os 3 poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Eu sou Guilherme Ibrahim, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao 3 sobre os 3. Você semanalmente tem um encontro conosco, sempre às quintas-feiras à noite, para trazer a você a análise do que acontece nos 3 poderes da República, no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, sempre com um trio de comentaristas aqui de O Tempo, analisando os fatos mais relevantes da semana, que a gente seleciona para colocar um pouquinho mais de lupa, para prestar atenção mais detidamente sobre os impactos que eles terão no dia a dia e também para o futuro da política nacional. Claro, a primeira coisa que a gente pede a você é, está nos ouvindo pela primeira vez, está nos acompanhando somente hoje, faça o seguinte, primeiro se inscreva no nosso canal de O Tempo no YouTube, youtube.com/O Tempo. Você também pode nos acompanhar no seu tocador de podcast, aquele que preferir, e ainda pode nos ouvir no seu tocador de música. Procure por 3 sobre os 3. Semanalmente, repito, a gente está aqui trazendo novos episódios para você que nos acompanha. Então vamos lá. Primeiro, para falar sobre o nosso trio de comentaristas, eu, Guilherme Ibrahim, como já anunciado, estou por aqui. Letícia Fontes, nossa editora adjunta de política aqui de O Tempo. Como vai, Letícia? Tudo bem? Tudo bem, e você? Fiquei sabendo que essa edição é a volta dos que não foram? Tem mais ou menos isso, a volta dos que não foram. Deixa eu conferir se em Brasília estamos falando da mesma pessoa, que regularmente está lá. Francine Ferreira, a editora-chefe de O Tempo na Capital Federal. É você mesmo que está aqui no nosso telão, Fran? Uai, sou eu. Não sei, né? A gente precisa se perguntar. Vai que tem alguém diferente aí na conversa, a gente não viu, né? Semana passada sumiu. Sumiu? Sumiu. Não esteve, né, Letícia? Assim. Foram problemas técnicos, não tem Sim, nada a ver com eu entendi. Nós fizemos um episódio de 2 sobre os 3 na última semana, Sim. mas tá tudo certo, tá? Explicando aqui para os nossos ouvintes, para a nossa audiência, para você que nos acompanhou. Na semana passada, a gente não teve condições para que a Fran participasse. Então, eu e a Letícia fizemos aqui as honras no episódio inédito, inclusive, tá? De 2 sobre os 3. E que a gente não quer que se repita, evidentemente. Então, Fran, seja muito bem-vinda de volta aqui a essa nossa edição. Tudo bem com você, né? Tudo ótimo. Bora falar de política. Vamos lá, porque temos assuntos para tratar que estão agitando bastante as articulações. E a gente estava muito focado em pensar assim, olha, o governo Lula tem preocupações sobre projetos XYZ que vão parar no Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai responder dizendo A, B ou C. Mas é que tem outras preocupações que não são nem um pouco irrelevantes do ponto de vista da operação da política no dia a dia. E uma delas é ocupação de espaço, é representação partidária num governo e num país que tem um presidencialismo de coalizão como a sua maneira de decidir e de funcionar. É um presidente eleito por um partido ou uma coligação e que tenta trazer outros partidos para dentro do seu governo para, a partir dali, fazer políticas públicas, para ter votações no Congresso, para conseguir apoio, em última instância, da sociedade representada nos deputados. E a cada novo ano, principalmente nesse ano de 2025, quando se tem uma troca de presidentes de Câmara e do Senado, fica mais candente um assunto chamado reforma ministerial. Acho que desde a semana 1 do governo do presidente Lula, antes da escolha dos primeiros ministérios, da definição do tamanho, que já tinha sido feita no final da gestão anterior, né? O Congresso acabou aderindo a algumas das pautas que o governo gostaria de ver a partir do seu início. Já tinha gente falando, fez uma primeira escolha aí de ministro, mas já temos que pensar na reforma ministerial para o ano que vem. Isso parece ser um mantra quase sempre repetido por todos os governos. Bom, chegamos a esse ano de 2025 com a necessidade aparente, olhando pelo resultado muito ruim que o governo colheu nos seus 2 primeiros anos deste atual mandato, com as medidas provisórias especialmente, de que o governo Lula parece ter chegado num beco sem saída. Ou faz reforma ministerial para olhar não só para esse ano, mas também pensando em 2026,
ou está fadado a enfrentar as mesmas dificuldades que já teve com o Congresso nos últimos anos de Arthur Lira no comando da Câmara e de Rodrigo Pacheco no comando do Senado. Tivemos, Fran, nessa última semana, as declarações, e não abertamente, mas informações algumas de bastidores, de gente que também dá aquela tentativa de plantar um pouquinho o seu próprio nome. Tem gente que quer cobrar um pouquinho mais da fatura do apoio atual que já dá ao governo. Tem de tudo nesse pacote. Na sua avaliação, Fran, com os recados que foram dados pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, sugerindo quase que abertamente gente que podia integrar o governo, declarações feitas, por exemplo, pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, dizendo que o governo Lula não estava tão bem assim, que precisava melhorar algumas coisas, dizendo que o ministro da Fazenda não é lá aquela Coca-Cola toda. Aumentou-se uma pressão para ter reforma ministerial e chegou-se a um ponto de não retorno. Não dá para não ter? Breno, acho que a gente chegou num ponto que o presidente Lula pode falar, como ele tem falado nesses últimos dias, né, de que vai fazer a reforma ministerial quando ele quiser, até porque tá com uma briga meio interna, né, do que ele precisa fazer de mudanças para manter a governabilidade ali, de certa forma, com o Congresso, com o Centrão, e o que ele precisa, mas que também ele não pode mudar tudo, colocar só quem o Centrão quer, porque 2026 está aí. Então também precisa ter em pautas mais sociais, em pautas mais estratégicas para o governo, justamente o quê? Nomes do PT ou de partidos mais próximos, né? Como o PCdoB, por exemplo, o PSOL, enfim, e o PSB também. O que tem agora é muita especulação e muita gente tentando se manter no cargo. O principal cargo, que não tem como negar, que é o que todo mundo está querendo mudança, é o de Alexandre Padilha, né? O ministro de Relações Institucionais, que nos últimos dias apareceu em tudo quanto é foto com o Hugo Mota. Toda vez que vai alguém lá no Congresso, ele cola junto também para ter a imagem ali vinculada e tudo. Mas que todo mundo enxerga como tá meio com força na barra ali, para manter o fôlego mesmo, porque por mais que tenha sido com o Arthur Lira que ele teve aqueles entraves maiores, né, um chamando outro de incompetente, enfim, ele não é uma pessoa benquista pelo colégio de líderes também, né, do qual o Hugo Mota fez parte. E nesse início de nova legislatura é muito essa conversinha, né, esse jogo de cena, de independência entre os poderes, vamos nos ajudar, e tudo que faz parte de uma certa liturgia mesmo, e tudo bem. Mas na prática mesmo, Alexandre Padilha tem tanta gente pro lugar dele que tá difícil até de lembrar de todo mundo. Anotei alguns. Mas tem um nome, por exemplo, de Aguinaldo Ribeiro, que é do PP da Paraíba também, e que é um cara muito próximo a Arthur Lira. Tem também o Isnaldo Bulhões, do MDB, né? Tem também Silvio Costa, que hoje é ministro de Portos e Aeroportos e é do Republicanos, partido de Hugo Mota. E aí, até se quisesse manter o PT, por exemplo, teria o nome do líder hoje na Câmara, o Zé Guimarães. Mas assim, a ideia, o que o Centrão tem pedido ao Lula é mudar isso para colocar alguém do Centrão lá. Agora o presidente está meio que tentando achar uma outra saída. Sinceramente, não sei se vai achar essa saída não, viu? Tá um cenário muito nebuloso. O que pode acontecer, a gente está falando de hipóteses aqui, uma que tem sido falada, tem ganhado força nos bastidores, é o Padilha ir para a saúde. Então, Nízia Trindade, que enfrentou também muitas polêmicas à frente da pasta aí, deixar esse lugar justamente para o Padilha ocupar. Mas, aliás, Fran, tá ela enfrentou não apenas polêmicas, né? Há uma insatisfação ao que parece, primeiro do ponto de vista técnico, assim, com a gestão do Ministério não tendo conseguido resultados que se imaginaria de recuperação de índices de vacinação na proporção esperada, né? Não estou dizendo que o trabalho foi absolutamente péssimo, não é isso que os técnicos e especialistas avaliam sobre a gestão Nízia Trindade, mas do ponto de vista político, assim, ela foi fuzilada ao longo de todo o governo Lula, porque é um dos alvos também do que a gente chama do Centrão, né? Arthur Lira sempre deixou muito claro que gostaria de ter, se não ele, integrantes do Centrão dentro da FUNASA, da Fundação Nacional de Saúde, e também ocupando, inclusive, o Ministério, se fosse possível e disponível pelo presidente, né, Fran?
Exato. E aí, na saúde, a gente tem que lembrar, né, a importância dessa pasta em termos de orçamento, né, em termos de liberação de emendas, de execução de emendas, né, melhor dizendo, e que os parlamentares, eles estavam reclamando justamente de que ela estaria fazendo um represamento aí segurando, né, emendas. E já tem um acordo para que a Comissão de Saúde da Câmara, por exemplo, passe para as mãos de um nome do PL. Inclusive, do PL de Minas estão vendo isso. Inclusive, então sai das mãos do PT. Isso muda muita coisa, né? Quando a gente fala de liberação de emendas. Então, a ideia é tirar, né, Nízia para alocar Alexandre Padilha e sim teria espaço para esse centrão numa figura num cargo tão importante agora, né, Ibrahim? Eu acho que recai muito... relações institucionais é muito também do que o governo quer comunicar de certa forma, né? Então você vai colocar alguém do centrão ali, o Gumoto sugeriu até o Lira, né? Aí eu já, enfim, Forçado, né? Essa cara que o governo quer dar, assim, a pessoa que vai falar por ele para questões institucionais, relação com o Congresso, é alguém do centrão? Isso cola, assim, sabe? Não sei. Enfim, fica esse questionamento. Falando só de relações institucionais. Se a gente for falar de outras pastas aí... Eu acho que primeiro, Fran, a gente nunca pode tratar, né, reforma ministerial como se fosse uma mera troca de nomes, né? Ela nunca é um movimento político apenas para dizer assim, não, eu vou dar 2 anos para um partido X e 2 anos para um partido Y ficarem no meu governo e assim todo mundo fica atendido. Não funciona dessa maneira, porque tem impacto. O primeiro deles, quando alguém é deputado, por exemplo, e vai ser chamado para ser ministro, ele fica licenciado do cargo e alguém pode assumir aquela vaga. Então tem uma operação que já considera muito do métier principal da política, é alguém querendo sentar numa cadeira de deputado ou querendo sentar na cadeira de ministro. Noves fora isso, tem as composições que precisam ser feitas para isso que a Fran mencionou. Gente que vai parar em composição da Câmara, comandando comissão, tendo posto importante em determinadas comissões, que, por exemplo, o PT nunca abre mão ou está sempre tentando ter comissão de direitos humanos. O PL vem lá sempre, como tem uma bancada maior, inclusive, vai lá e sempre direitos humanos é comigo. Então, esses arranjos, ainda que eu esteja falando de um partido de oposição, eles sempre estão sendo levados em conta pelo governo, para não perder muito espaço, inclusive nos debates, nos embates ideológicos, políticos ou técnicos que vão acontecer dentro das comissões. E acho que ainda tem outros 2 pontos muito relevantes. O outro é de governabilidade, quer dizer, é garantir que aquele partido, historicamente, esteja do seu lado, ao seu lado, melhor dizendo, durante algumas votações, de dizer, cara, você é o ministro, seu partido ocupa esse espaço, vocês vão votar com a gente, o projeto político de vocês está alinhado com o nosso, então podemos contar com vocês, na sua maioria. Pode, presidente, pode contar. Ou então não, presidente, o meu apoio é uma coisa, o Congresso é outra coisa. É mais ou menos o que hoje está funcionando. E tem um quarto ponto que é cenário político futuro. É gente que tem aspiração, seja no seu estado, para um candidato a Senado futuramente, para um cara que quer ter recurso destinado para uma determinada região, porque está numa pasta, mas quer ver um aliado reeleito ou eleito para o futuro. Então, não é uma dinâmica simples fazer uma reforma ministerial e simplesmente fazer troca de partido, trocar letrinha e achar que está tudo muito bem resolvido. É um movimento, não é de jogar dama, é de xadrez. É movimenta peça que algum vem de outra maneira. Partido pequeno precisa ser representado? Depende. Talvez partido pequeno te ajude mais nas votações do que um partido maior que é refratário a você. Então tem muitos componentes que eu acho muito importantes para simplesmente uma decisão ser tomada rápida. Acho que até do ponto de vista estratégico, o presidente Lula tem feito já há algum tempo, né, e desde o início desse mandato, um posicionamento bastante duro. Toda vez que alguém aborda este tema, diz o seguinte: gente, pode todo mundo conversar, blá blá blá, ministro meu e etc, mas quem a decisão é minha. Eu sou o cara que vai dizer quem entra, quem sai, o ministro, quem escolhe e quem não escolhe. Ele coloca uma espécie de anteparo para todo mundo. Dessa linha para trás, vocês podem ficar debatendo, sugerindo nomes, eu até fico prestando atenção em quem está aí aparecendo. Mas a decisão de quem vai passar da barreira para cá é minha. É o cara que vai sentar comigo numa reunião, de quem eu vou cobrar, de quem eu vou pedir, e coisas dessa natureza. Então, eu acho que o primeiro o movimento é muito difícil. Não é simples fazer coalizão e tornou-se mais difícil ainda fazer coalizão atualmente
com um Congresso que está cada vez mais dissociado da atuação do Poder Executivo. Ele depende cada vez menos do Poder Executivo, turbinado pelas emendas de relator, o ex-orçamento secreto e por todos os recursos que o Congresso está ganhando. Agora é engraçado, claro, só uma coisa, são 39 ministérios, né, para dar tanta... Acho que caberia todo mundo organizando direitinho. Mas todos os partidos, inclusive, talvez registrados no TSE, caibam, né? Que ninguém quer dar pesca, né, por exemplo, não quer outros. Mas você falou de questão social, o pessoal tá pedindo, inclusive, essa pasta aí de ciência e tecnologia, né, que tá com a Luciana Santos, que é do PCdoB, que um partido que não tem expressividade em termos numéricos na Câmara, né? Então já estão pedindo também. Lula tá resistindo para manter. E falaram até de Tabata Amaral, talvez uma das mulheres aí, para fazer a cena ao PSB. Então, Olha, assim. Nossa, tentando, é um quebra-cabeça. É um né? quebra-cabeça. É um quebra-cabeça pensando partidariamente. E aí tem um outro ponto que eu não tinha lembrado. Assim, tem aquele de desagradar os outros, né? Porque se você desagrada, hipoteticamente, você vai lá e escolhe a Tabata Amaral. Aí dentro do PT tem muita gente que tem uma resistência gigantesca a ela. E diz, mas como é que vocês dão um ministério que já tem poucas mulheres, coloca a Tabata e não coloca ninguém do PT? Aí vem a turma do PT, com a legitimidade que tem por seu partido presidente, dizer, não pode ser assim. Aí outro vai dizer, mas peraí, você colocou a Tabata no ministério, pensando que no futuro ela pode ser candidata a prefeita de São Paulo de novo, e aí você está querendo privilegiar lá, mas eu vou ser candidato, quero ser da base no próximo candidatura em São Paulo. Então, assim, é um negócio, eu fico imaginando, ser estrategista político, ser secretário de Relações Institucionais, ser o cara que senta para fazer este quebra-cabeça com o governo, dizendo, ih, cara, põe a mão nesse aí não, hein? Isso aí vai dar problema. Ih, mas esse aqui, nossa, 2026 é um problemaço. Ih, mas isso aqui, então, você não pode nem imaginar. Mas, diante disso, eu acho que o presidente Lula fez um movimento que é bastante relevante da tentativa dele de segurar um partido que me parece fundamental e, para além de fundamental, uma possibilidade maior de um diálogo dada a fluidez ético-ideológica que ele tem, que se chama PSD. E o movimento foi dizer ao ex-presidente do Congresso Nacional, senador mineiro Rodrigo Pacheco, que conta com ele para 2026. Não me parece ter sido uma escolha meramente retórica, ela tem a ver com a fragilidade do PT em Minas para ter um candidato, no âmbito local, mas ela também tem a ver com uma tentativa de segurar um PSD com um cara que teve poder de articulação enquanto presidente do Senado, ainda que essa articulação tenha sido muito feita por Davi Alcolumbre, sabemos, no dia a dia e na prática, mas uma tentativa de segurar o PSD pelo pé pensando em 2026, dizendo assim, fica aí com a gente. Ô, Rodrigo Pacheco, conversa com os seus lá, cara. Vou te dar um apoio inteirinho pra mim, pra ser candidato essa fala ao tem governo, muito vai. mais a ver com a questão do Kassab, né? Das críticas, o recado que o Kassab deu, né? Nessa última semana. Porque o Kassab, a gente sabe, ele não é um político que fala de improviso, Não. né? Ele é uma pessoa que tudo que ele fala tem uma estratégia política ali atrás. E ele deu um recado ali, quando ele começou a criticar o governo Lula, falando da dificuldade de se reeleger, falou mal, né, do Haddad. Então, assim, ele já estava dando algum recado ali. E pra mim, o grande partido que vai ser o protagonista, talvez, nessa reforma é realmente o PSD. Vai ficar ali no governo Lula, não vai ficar? Que é um partido que a gente fala assim, headhunter, né? Que se tornou, filia todo mundo que se destaca, tipo assim, o partido filia e tem crescido muito e a gente vê a fluidez De que onde você que ela falou. tirou? O boa essa, headhunter né? é sensacional. Eu vou te contar que ela tirou essa conversa de headhunter um dia, na redação que a gente estava Muito conversando bom. sobre o assunto. Eu tô adotando esse termo agora. E é bom, é excepcional. É muito bom, O cara. PSD virou o partido headhunter da política brasileira. É mesmo, assim, é um caça-cabeças. Agora deixa eu lançar, então, com base no que a Letícia Fontes acabou de dizer, deixa eu lançar aqui uma provocação. Ela a tá vocês. indignada com... Não, eu achei muito bom. Com o headhunter. Eu achei muito bom. Pra eu não falar que é o novo MDB, aí eu falei que é bom, o partido é uma versão headhunter. modernizada, E né? lembra 2.0. que o Lula garantiu em entrevista que o Silveira fica, né? O Alexandre Isso, Silveira. essa é uma questão até que eu ia falar, que vocês dois já mencionaram, porque para mim não é uma reforma ministerial só de apoio ao Congresso, está muito mais ligada ali a 2026, dessa questão não só tanto para a reeleição do Lula quanto quem vai ser os aliados ao governo, principalmente nessa questão ali do Pacheco. Aí eu tenho uma dúvida ali, né, devido a essa fluidez ali, que o Kassab com esses recados, para mim ele já deu um recado ali, vai custar.
caro. Ele aumentou o preço. Ele aumentou o preço e vai ser dura essa negociação ali, vai aumentar os ministérios. E o Kassab, ele é secretário de governo do Tarcísio, que pode ser o principal adversário do Lula ali, uma reeleição. Então, para onde que o PSD vai? Ele vai ficar com o Lula, ele vai apoiar, ele vai ter menos espaço? Aí nisso eu fiquei pensando como que fica o Pacheco nessa. Vai continuar no PSD? Se caso o PSD decidir que não vai caminhar com o Lula, porque o Lula já garantiu que ele realmente vai ficar. Eu mencionei antes a fluidez ético-ideológica do PSD e acho que ela pode ser um fator, Letícia, de que ainda que haja por parte da bancada ou do próprio Gilberto Kassab algum tipo de senão para manutenção ou discordância da posição do Rodrigo Pacheco, isso dentro do PSD é o partido mais fácil do mundo para se acomodar a esse negócio. Porque, bom, se você acomoda o presidente do partido num governo que potencialmente é um rival futuro do governo Lula em 2026, potencialmente, assim, o Pacheco tem argumentos para admitir qualquer coisa, dizer, não, peraí, pô, mas, presidente, o senhor pode ficar em São Paulo onde está, o senhor pode ser aventado como um nome, inclusive para ser vice do governador Tarcísio. E eu não vou poder ficar aqui no ministério, no meu cantinho, sem cobrar votos de vocês, inclusive. Eu acho que tem esse ponto. Mas aí eu quero voltar para fazer uma provocação a vocês, lançando uma pergunta. Nós estamos falando aqui muito do PSD como um partido importante e relevante. A Letícia mencionou para 2026 e a Fran também, e eu falei sobre a governabilidade atual. Mas será que não faz mais sentido? Porque o governo primeiro precisa entregar números bons e um resultado bom para as urnas testarem em 2026. Não faz mais sentido o governo investir numa hipotética aceitação de um nome do Centrão mesmo, tá? De Arthur Lira, de republicanos, né, do PP, para ocupar um espaço de relações institucionais para garantir que em 2 anos, com 1 ano e 8 meses, ele tenha mais chances de sair vitorioso do que faça os acordos para 2026, não, Fran? Eu acho que é justamente isso que tá pesando aí, né? Que é a dúvida principal mesmo. Até que ponto que vale a pena colocar alguém do Centrão ali, dar todo esse poder que uma CRI tem, e até que ponto isso pode atrapalhar 2026. É o famoso, assim, você colocar uma raposa para cuidar do galinheiro, sabe? Eu acho que tem muita questão. Então, por isso que talvez, quando se fala do Lira, eu ficaria muito surpresa se fosse um Arthur Lira, assim, pela capacidade do Arthur Lira com as negociações, né? Por conhecer tão bem, saber fazer estratégias. Então, talvez é dar um poder demais para alguém. É aquilo, você tem que saber que tipo de poder que você vai dar para cada pessoa. Nessa seara seria por isso que o nome do Isnaldo vem ganhando força de certa forma, porque entraria um nome um pouco mais moderado, vamos falar assim, de um partido ali que caminha no meio a meio, né? Então que não é tão combativo, que não é um cara que vai ser tão combativo como o Lira, por exemplo. Até porque você colocar um Lira ou uma pessoa muito próxima ao Lira dentro do Palácio Planalto, para quê? Para arrumar mais briga com Padilha, com outras pessoas. Então é bem complicado. É um cálculo muito difícil. Tô sendo advogado do diabo, tá? Tô fazendo hoje essas vestes aqui. Mas veja bem, que maneira melhor de se relacionar com um Congresso que só entende atualmente a linguagem da emenda, entrega e orçamento do que colocando alguém que lida exatamente com esses termos, dessa gramática. Porque eu confesso a você, Fran e Letícia, olhando para o cenário atual, eu acho, de verdade, que o governo faz nada mais, nada menos do que enxugar gelo com as composições ministeriais que tem até hoje. Tirando os ministérios que são aqueles que historicamente têm e dificilmente sairão da mão do PT, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Saúde e outros que o partido tem historicamente enraizamento, um desejo de manter, assim, os outros estão entregando, os resultados esperados de apoio aparecem, eu não consigo vê-los aparecer. Porque as pautas que o Congresso tem aprovado são aquelas que encontram apoio dos congressistas, se quiserem. Eles não ligam para o que o governo está a fim de dizer. Se o Congresso estiver afim, e assim, a legitimidade, tá, gente? Estou dizendo que o Congresso não possa fazer isso, não. O Congresso decide da maneira que ele quiser. Se ele achar que as propostas do presidente são todas boas ou todas ruins, ele vai lá, aprova, desaprova, faz o que bem entender. Mas eu tenho a clareza, até esse momento, de que o governo entrega ministério, faz articulação, chama a turma,
conversam, liberam emenda e o resultado? Pífio. Por isso que eu acho que essa reforma não tem a ver com o Congresso, é mais pensando em 2026. Eu Pode acho ser. que é, É um bom ponto, pouco a ver ali com o Congresso, porque já sabe que tem esse ponto ali. É mais pensando nas alianças, assim, quem que vai apoiar uma eventual reeleição do Lula e os partidos ali aliados, né, para governadores do estado. Eu acho que tem muito mais a ver com isso mesmo. Amarrar os partidos pelo pé, pensando em 2026. Eu acho que E manter também o que já se tem, né, de certa forma ali. Que é assim, tá ruim, pior do que tava, pode ficar, se colocar alguém de central. Pode. Se colocar alguém de central na CRI. Pode. Até que ponto essa pessoa vai querer ajudar ou não um Haddad da vida, um Padilha na saúde. Nossa Senhora. Hein? Sabe, assim, tá lascado mesmo, assim, não tem muito o que... Mas eu fiquei também... Esse é o resultado. Tá tudo lascado. Mas eu gostei muito da questão que a Fran falou da Tabata ali no Ministério das Mulheres, porque eu fiquei pensando no que vocês falaram, o PT vai dar um aceno, o Lula vai dar um aceno pro PT, vai colocar a Glaze em algum lugar, vai ficar essa eterna briga ali, a ala do PT pragmática, a ala ideológica, a ala do Haddad, a ala... Porque tem essa briga também, para que lado que o Lula vai sinalizar. Eu disse aqui agora há pouco assim, meu Deus, porque eu acho impressionante como é uma discussão que ela fica pairando no ar. Não acaba. Ela não acaba nunca, assim. É a participação da Glaze dentro do governo, etc. Cara, e parece uma coisa... A gente quer botar pra dentro, traz logo a presidente do partido. Mas é disputá-la ideológica, pragmática. É bem impressionante. Mas tem uma coisa, porque o PSB, se o Geraldo Alckmin sair mesmo, né, da indústria para uma chegada aí de Pacheco e tudo, precisa de outro espaço, né? É uma configuração muito complicada nesse momento, assim. Não sei até que ponto que... Não, e tem outra coisa, vai colocar mais mulher ou vai tirar mais mulher também dos ministérios? Que aí vai ser uma pressão também pública. Se eu fosse apostar, eu sempre aposto que vão tirar as mulheres dessa conversa. Então, né? Entende? Assim, é um jogo difícil xadrez muito complicado. É de fato um negócio bem difícil. Bom, por falar em xadrez e alguns movimentos pensando em 2026... A nossa segunda pauta de hoje é para falar sobre o que me parece também tem alguns ecos com a próxima eleição para o governo do estado, para a presidência da República e muito mais. Tivemos nesta semana, nem bem começou o ano legislativo e o governador Romeu Zema já tem, acho que a consolidação de algo que na prática já existia. Quando a gente trouxe no nosso portal a matéria do Gabriel Borges, eu e Letícia conversávamos na redação com o time de política, o PL decidiu sair do bloco mais governista do governo Zema. Tá, mas assim, quando exatamente ele esteve neste bloco? Aí a gente vai apertando um pouquinho mais as coisas. Tá, alguns parlamentares sempre estiveram, outros parlamentares do PL sempre distantes, outros no meio do caminho. Mas acho que, simbolicamente, a fala do PL de dizer, olha, o deputado Bruno Engler virou líder de uma nova bancada, somente a bancada do PL, que quis sair, e é um recado político, né? Há quem, não, mas a gente está falando, e ouvimos isso da boca do deputado Bruno Engler, não quer dizer que saímos da base, nem nada disso, mas assim, ninguém faz movimento nenhum para dizer que está ficando a mesma coisa. Você faz por algum objetivo. Por desagrado, por objetivo para o futuro, há que se ter um motivo para isso acontecer. E o governador Romeu Zema ainda teve um downgrade em dois partidos que estão ali na base do governador, mas que saíram do bloco mais governista para, digamos, o bloco que é considerado intermediário nessa conversa. O Republicanos e o Avante saem do bloco principal e passam para o bloco... saem do bloco Minas em Frente e passam para o bloco Avança Minas. Letícia, como é que a gente deve fazer a leitura dessa posição do PL? De sair, tentou arregimentar, já sabemos, outros partidos para saírem também na mesma proporção. Não necessariamente todo mundo sair da base por completo, mas assim, não estar garantindo abertamente ao governador a mesma posição de apoio sacramentado lá do começo do mandato. Como é que a gente deve interpretar na sua avaliação esse movimento do PL, do Republicanos e do Avante? A implosão é justamente pensando em 2026. O Bruno Engler nega isso,
né, como a gente diz, todos os deputados negam isso, mas é principalmente pensando no cenário, né, de 2026, em que muito provavelmente algum candidato do PL ou ali do grupo mais à direita vai enfrentar o Matheus Simões. Então, essa saída é mais para ter talvez uma legitimidade ainda maior no discurso, para poder falar, eu não fiz parte desse governo, para poder desgastar mais a imagem do governo, né, numa eventual disputa. Mas assim, como você disse, o PL nunca fez muito parte ali da base. A base do governo ali na Assembleia, ela é formada por blocos grandes, ela é bem fragmentada, mas o PL, de fato, nunca foi um voto que o governo Zema contou. Eu até dividi aqui os deputados. O Caporeso é um que ele nunca votou com o governo Zema. Da hora 1 já tinha um problema lá na votação para a escolha de um comandante-chefe da Polícia Militar, que ele ficou bravíssimo com o então secretário Igor Eto, secretário de governo. Ele nunca votou. A gente tem a Chiara, o Eduardo Azevedo e o Bruno Engler, que eram deputados que votavam com o governo quando queriam. Quando queriam, votavam, quando queriam, mas assim, sempre tiveram uma postura realmente bastante independente. O caso da deputada Chiara Biondini chegou a ter, inclusive, a saída dela nos microfones, retaliada pelo governo, porque não quis apoiar uma determinada proposta, e aí, dali pra frente, nunca mais, já não tinha um grande alinhamento, mas daí pra frente foi zero. E aí tem 3 deputados que eram mais assim aliados ao governo, que é a Amanda Teixeira Dias, que estava como suplente ali da Ale Portela, e agora ela entrou como definitiva mesmo, o Gustavo Santana e o Antônio Carlos Arantes. Eram esses deputados que tinham ali uma posição mais próxima do governo. Eu acho que toda essa movimentação a gente vê como que vão se comportar esses 3 deputados na votação. Eles vão continuar votando com o governo, eles vão endossar ali esse discurso, porque eu acho que realmente eles vão fazer bastante barulho pensando em 2026. Como que eles vão ficar nisso? E aí a gente observar como que o governo Zema também ele vai reagir a isso. Vai ter retaliação? A gente viu que na matéria até do Gabriel, o Lincoln Portela, que é um deputado recém-chegado, né, tá ali como suplente, ele foi recomendado a não votar e não participar dessa articulação porque tinha medo ali de retaliação. A Ale Portela, ela foi nomeada ali secretária num aceno do governo ao PL. Ela vai se manter ali? Como que vai ser? Como que o governo vai se comportar isso? E nessa grande questão o Antônio Carlos Arantes foi o grande perdedor. Esse sim. Ele foi o grande perdedor nessa questão porque ele estava ali como membro da mesa, começou esse incômodo, né, essa divisão ali no PL justamente porque o Gustavo Santana queria aquele lugar e ele que sempre foi mais próximo do governo ficou completamente escanteado dessa bancada, que como a gente falou, o PL tentou trazer, né, o Solidariedade e o Republicanos. Só que precisa no mínimo 15 deputados para você formar um bloco. Eles não conseguiram. Nisso a gente pode ver que foi um esforço, não sei, talvez da base do governo Zema, que não conseguiu realmente o PL crescer ali realmente. Querendo ou não, conseguiu ali manter a base. Eu ouvi tanto da oposição quanto da base, Letícia, e isso que eu ouvi foi antes de chegarmos a essa decisão de saída do PL, de que havia, nesse início de ano, desde o final do ano passado para esse início de ano, a percepção de que a relação do governo Zema com os parlamentares da base tinha melhorado. Houve uma melhora no cronograma de entrega de emendas, a relação do governador, do vice-governador, das estruturas de Estado, né, de entregar coisas que os deputados gostariam, melhorou. Pega alguns deputados que tinham ali posições, às vezes, muito mais ríspidas em relação ao governo, tiveram uma posição um pouco mais próxima. Posso mencionar aqui a deputada estadual Maria Clara Marra, do PSDB, que era mais crítica da posição do governo em relação a, por exemplo, concessão de rodovias, a pedágios, etc. E, assim, teve agenda com o vice-governador, com o governador, indo em cidades base eleitoral dela. Então você vê que tinha uma indicação de que estava mais azeitado. Talvez esse movimento tenha se refletido exatamente aí. Na hora que apertou e que pôde haver aí uma decisão do PL de tentar tirar um pouco o pé do governismo, o governo Zema conseguiu segurar a turma e dizer, não, calma, moçada, o PL já tinha lá as suas questões conosco e fiquem aqui vocês, estão sendo bem tratados, o plano envolve o governador e ele Zema, conseguiu que o PL não tivesse mais força, né? Porque não conseguiu atrair outros partidos para formar a bancada, apesar que vai ter autonomia, vai indicar 2 vice-líderes ali, mas
talvez para o PL seja até mais coerente mesmo ter essa posição independente ali, pensando nos planos deles para 2026. Faz. Acho que o link que você faz com 2026 abre uma janela mesmo para a gente pensar. Assim, o PL vai poder se dizer, descolei do governador Romeu Zema no momento em que achei que não, mas de fato, não valia mais a pena. Não faz diferença. A gente ontem ficou batendo cabeça para pensar ali nos partidos, como que ficou cada bloco, mas de fato nas votações para o governo realmente não faz diferença nenhuma, porque ele nunca pôde contar com o PL como base, a não ser esses 3 deputados, né? A Amanda Teixeira Dias, o Gustavo Santana e o Antônio Carlos Arantes, que é analisar como que eles vão se comportar a partir de agora. Ô Fran, eu tô forçando muito a mão, assim, de dizer que o que o PL entregava para o governador Romeu Zema do ponto de vista de votação é mais ou menos o que o PSD ou republicanos entregam para o governo Lula no Congresso Nacional, ocupando ministério, dizendo assim, nós somos da base, tá? Mas nem tanto assim. Aí você me pegou, hein? Não, mas não sei, viu? Eu acho que não tanto do jeito que as coisas estão aqui, porque eu acho que o PL, pelo menos avaliando de longe também, aí na Assembleia, eu acho um pouco mais amistoso do que o que a gente vê aqui, sabe? Do ponto... Assim, mas quando a Letícia estava falando de 2026, e acho que a gente chegou a comentar isso também no Tempo News, né, desta semana, justamente sobre como é um movimento do PL, né? A gente está... Para quem está nos ouvindo, parece que a gente está falando muito de 2026, mas é porque, de fato, 2026 está ali na esquina. Então, todos esses movimentos agora, eles andam para esse caminho, né? Então, o PL vem muito desse intuito, e não só em Minas Gerais, mas em outros estados, também em outros municípios, nas câmaras municipais, de tentar realmente se descolar de outros partidos que não sejam o próprio PL, ou, no caso, que não tem uma figura como republicanos ou coisa do tipo, que aí teria o Cleitinho, enfim. Nessa tentativa de se ter um protagonismo maior, e principalmente desses deputados, desses parlamentares, que são eleitos muitas vezes... deles ficarem livres, né? Para já começar com essa pré-campanha ali. E é um clamor meio do que eles já recebem do próprio eleitorado de independência. Então, para manter com esse discurso e já pensando aí numa reeleição, né? Então, o governo Zema, assim como o governo Lula, né? Trabalhar de forma pauta por pauta do que é importante. Esse ano vai ser o Zema, no ano que vem o Matheus Simões que vai ter que lidar, né? A partir de março, então acho que vai ser um problema maior para ele se ele não conseguir aglutinar no grupo de apoio aí de da candidatura dele um PL e um Republicanos, como ele deseja, né? E a vida dele vai ficar pior no ano que vem. Acho que se não conseguir fazer esse arranjo político. Mas o PL, assim como outros partidos, estão partindo muito para esse protagonismo agora mesmo. Principalmente no campo de direita, que está todo mundo meio embolado. E o PL quer mostrar que, digamos, que é a direita raiz, sabe? Enfim, essa avaliação. A puro sangue, né? Ou alguma coisa assim. Eu também tô com vocês nessa. Acho que assim... 2026 parece ser a grande guia, neste caso, assim como a Letícia disse, para o governo Lula a reforma ministerial, eu acho que para o PL também é a mesma coisa. O governador Romeu Zema e o vice, professor Matheus Simões, acho que em nenhum momento contaram, assim, se eles contaram em algum momento que o Sargento Rodrigues, tá, para dar um exemplo, pudesse se transformar num aliado do governo, muito difícil de imaginar. Porque ele, historicamente, nunca foi aliado de governos, né? Ele é aliado de uma pauta específica que ele tem da corporação. Se essa pauta muda-se o governador, mas ela nunca for atendida, não interessa se ele é do PT, do PSDB, do Partido Novo. Ele está defendendo a causa dele, para além disso. Muito do que o grupo mais bolsonarista do PL tem, também se alia nesse tipo de pauta, né? Que é uma defesa aí de segurança pública / militarizada, alguma coisa nesse sentido. Que também, assim, não vão mudar de posição em função de uma necessidade que o governo quer algo dessa natureza. Pode-se mudar, talvez casos como o de Antônio Carlos Arantes, que é um parlamentar que, assim, ele pode até ter uma predileção, e tem, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ele tem muito mais uma ligação com as pautas do agro, né? Ressoa muito mais no eleitorado dele, por onde ele pode se conectar com o governo Zema melhor, do que necessariamente com preocupações eleitorais para 2026, né? Ninguém está contando muito com ele para ser um grande nome do PL. O PL está com foco Bruno Engler, Nicolas, uma relação com o Cleitinho, se ele sai candidato pelo Republicano, se fica no Republicanos até lá. Acho que, de fato, assim, é o ano de 2026 que está dando uma guia
E se o governo, em algum momento, contou com esses deputados do PL, imagino que na articulação política você sempre deixa a porta aberta. Mas, de fato, não dá para garantir que eles estivessem como os possíveis de serem trazidos para o governo. Pelo contrário, e acho que essa é uma tônica que o governo Zema tem ao longo do tempo. O governo não é um governo que conseguiu manter uma base muito sólida. Eu estou dizendo sólida daquela que você diz uma coisa, ela entrega voto. Ela tem muitas defecções ao longo do tempo. Tem os casos mais emblemáticos, que é, por exemplo, do rompimento com o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus. Mas não é a grande habilidade do governo Zema conseguir manter essa relação com a Assembleia. Faça-se justiça ao governador, ele não é o único que está sofrendo com esses problemas. Historicamente isso acontece. Mas em Minas havia uma relação melhor, né? Não se tinha uma relação tão tumultuada entre Assembleia e governo. Acho que o governo Zema, pelas declarações do governador, inaugurou um novo momento de turbulência, mas eu tô curiosa também para saber como que vai ser a postura do presidente da Assembleia, o Tadeuzinho, agora, né, nesse último ano ali, 2025, 2026, perto da eleição, se vai ser essa relação que até então foi muito mais tranquila que o Agostinho, né? Como que vai ser? Vai mudar o tom? Como que vai ser? Vai pegar um pouco mais firme ali? Vai ser um pouco mais difícil pro Zema na Assembleia? Porque costuma mudar agora, né? Eu acho que no termômetro deste momento, a declaração do presidente da Assembleia de que estará 100% com o Zema no Propag, me sinalizou que, por enquanto, as coisas estão ok. Porque, assim, a gente escuta umas conversas, Tadeuzinho vai ser vice de alguém, não sei, talvez Tadeuzinho pode, inclusive, estar nessa disputa ali ao governo de Minas em 2026, você pode estar participando de alguma forma. Não duvido que haverá convites, né? E há quem já tenha dito... tinha assim, sopra o nome, né? Diz, não, ninguém nunca falou, mas assim, ele não é um bom nome. A gente ouve aqui a colar alguém dizendo coisas dessa natureza. Se Pacheco não for o nome, não me surpreende que Tadeuzinho também possa ser o nome. Num partido que tem diálogo com o governo Lula no plano nacional, já teve até vice-governador na gestão Pimentel aqui, por exemplo, como foi o ex-deputado Antônio Andrade. Mas a relação terminou horrorosa, Nossa né? Senhora. Entre os dois. Vou te contar uma Desculpa, coisa. mas... Não, diga assim... Foi despejado, Você está se apegando nossa. aos detalhes, né, Fran? Os pequenos detalhes, assim, de despejar o vice, né? De dizer que o cara não pode mais, na cidade administrativa, frequentar o mesmo lugar que o governador. Mas é coisinha boba, não é nada assim também, que não seja contornável, né? Tal. Exato. Então vamos aqui para o final da nossa conversa, Fran e Letícia. Não sem antes saber de vocês as apostas da semana. A Letícia Fontes hoje é Começa, quem vai... né? Eu não vou falar de Propag, tá? Não vou falar de Propag. Eu aproveitei o último episódio que Francine não participou, a gente já falou. Falou. A gente até babá. Falei a gente até fez babá promessas, aqui. inclusive, sobre esse tema, Letícia. Mas eu vou pegar uma fala que a Fran falou, assim, tem 39 ministérios, né? Não consegue chegar em um acordo ali. Eu vou trazer essa situação aqui para a Prefeitura de Belo Horizonte. A gente está vendo, teve um mês que o Álvaro Damião assumiu ali interinamente a prefeitura, e o que a gente conversa é que tem ali um clima ali de Guerra Fria, o pessoal do FUAD, os aliados do Damião, não tem como chegar num acordo ali, dividir também, não tem lugar para todo mundo ali, não? Eu vou te contar que esse aí nos bastidores tem uma turma que estava mais calma, mas já tem gente... Eles falam assim, até de interferências externas, né, de forças externas que estão atuando ali. Tem Você fala vereador. forças ocultas. Eu ia falar forças ocultas, mas não é tão oculta Não é assim, não. oculto, As não. pessoas Não é sabem oculto, quem não. são. Tem umas coisas que estão sendo ditas por vereadores Mas aí eu fico já. pensando, não consegue chegar num acordo, não? Não sei. Mas é porque realmente me preocupa numa questão ali a longo prazo, assim. O Álvaro Damião sempre fala que, né, tem seguido as diretrizes, né, do governo FUAD, o que o prefeito faria, mas políticas a gente tem que pensar a longo prazo, né? O que eu sinto é que talvez tenha feito ali só de emergência para saber quando que ele volta, se o prefeito volta ou não. A longo prazo, eu acho que as políticas ali da prefeitura, elas podem ficar muito prejudicadas se não decidir realmente quem que vai mandar aqui. Qual acomodação será dada, inclusive para secretariado e muito mais. E isso tudo está suspenso, os vereadores estão reclamando. Enquanto isso, o prefeito não consegue ter uma base nem na Câmara. Tá difícil. E olha que são só 2 projetos por dia agora, hein? Mesmo assim tá difícil encontrar esse cenário. Ô Francine Ferreira, Vossa Senhoria, por gentileza, qual é a sua mirada para a semana que vem? São as definições das comissões da Câmara. Do Senado a coisa está já encaminhada, então mais da Câmara no sentido mesmo, principalmente dessa queda de braço entre PT e PL. Então,
PT está articulando aí para que Eduardo Bolsonaro não assuma a presidência da Comissão de Relações Exteriores, por exemplo. Há essa tentativa de o MDB mesmo ficar à frente da Comissão de Constituição e Justiça. E vamos ver se realmente a Comissão de Saúde vai ficar nas mãos do PL ou vai ter alguma definição de última hora. Ficar de olho nisso, porque isso diz muita coisa depois da reforma ministerial também. Eu vou fazer uma aposta numa coisa que está muito em silêncio em função de como começou o ano legislativo. O senhor Paulo Gonet, da Procuradoria-Geral da República, ele tem nas mãos inquéritos muito relevantes. A Fran fez até uma cara assim, meu Deus do céu, me lembrou um negócio para me dar uma trabalheira. Não, se falar 3 vezes aparece. Então, mas eu vou dizer para você que Sim, eu tô agora bem curioso para ver neste retorno. Os funcionários públicos do final do ano já passaram todas as suas férias e descanso, o Congresso voltou e a Justiça também volta. Então acho que o andamento esperado que se tinha do ano passado sobre os inquéritos dos atos do 8 de janeiro, todos os outros que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro e as mais de 30 pessoas que foram indiciadas, eu acho que isso está ficando muito próximo de sair das mãos da Procuradoria-Geral da República. E assim, esse silêncio, claro, tem muito a ver com a operação, com o funcionamento dos trabalhos das férias do Judiciário e etc. Mas eu acho que as coisas estão... E apenas achismo, tá? Não há nenhum indicativo aqui da minha parte de informação de que isso esteja para andar. Mas eu tô curioso porque as coisas estão muito em silêncio e acho que tá na mesa, assim, ó, tá colocado, ó. Ordem do dia. Tem que fazer o quê? Tem que analisar isso, porque o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, os bolsonaristas, quem está ali na base de apoio do governo, está todo mundo olhando para isso, esperando um certo momento. E eu diria até que novos nomes da direita também estão muito de olho numa potencial, eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro também. Fran, Letícia, a gente se vê na semana que vem. Fran, um abraço para você, tá? Abraço, até mais. Letícia, até semana que vem. Até a próxima. Muito obrigado a você que esteve conosco aqui no 3 sobre os 3. Toda semana, sempre às quintas-feiras, a gente tem um novo episódio, tá? Então nos siga no canal de O Tempo, também nos acompanhe no seu tocador de podcast e no seu tocador de áudio. Tchau, tchau.